a Anessa, eu sou fisioterapeuta de formação. Hoje estou como referência técnica da rede de cuidado a pessoas com deficiência, aqui da Secretaria Estadual de Saúde, juntamente com outras duas servidoras, né? A Ellen, que é terapeuta ocupacional, e a Emília, que é fonoaudióloga. Nós que cuidamos da rede aqui no estado do Espírito Santo. Além disso, né, de referência técnica, eu também coordeno o curso de capacitação dos profissionais que atuam no serviço hoje também, né? Eu também tenho essa demanda. E o nosso objetivo aqui, como o doutor Itamar já bem colocou, né, durante a fala dele, é exatamente a gente estar trazendo esse assunto, que hoje em dia é um assunto, né, que tem cada vez mais espaço em todos os setores, em todos os locais, né, não só na saúde, como ele disse, mas em todas as outras áreas, né? Está trazendo o autismo exatamente dentro do contexto da deficiência, né? Porque ele, como ele mesmo explanou aqui para vocês, o autismo ele perpassa, né, por várias áreas, não só na saúde como em outras áreas também. Aqui dentro da saúde ele tanto fica dentro da nossa rede da pessoa com deficiência quanto na RAPS, né, dependendo de qual é a situação que aquela pessoa se encontra. A gente tem um intuito, né? O outro objetivo é de estar trazendo para vocês esse entendimento dos direitos no que diz respeito aos serviços de saúde, né, principalmente os serviços estaduais que a gente tem aqui, e o principal, né, que o doutor Itamar falou, para que vocês tenham conhecimento desse novo serviço que o Estado ele está implantando no sistema de saúde do Estado do Espírito Santo, né? A gente teve outras conversas com o Ministério Público a respeito disso, porque vocês são atores muito importantes nessa nossa luta, né, para ajudar com que a gente consiga implementar esses serviços, principalmente nos municípios, e mais para frente eu vou estar falando para vocês sobre isso. Então, para mim poder falar, né, com vocês sobre o CERDIA, que é o nosso assunto de hoje, eu vou tentar ser bem breve, né, o mais breve possível, porque eu tenho pouco tempo, mas eu preciso falar um pouquinho, algumas coisas sobre o autismo para a gente conseguir contextualizar o porquê desse serviço ser tão importante hoje para o Estado, né? Primeiro, que o autismo, né, como alguns de vocês já devem saber, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. O que isso quer dizer? Que aquele indivíduo ele vai ter alguma alteração durante o processo de desenvolvimento neurológico dele, né? Esse diagnóstico do autismo, normalmente, né, ele é feito através do DSM-5, que é o Manual de Diagnósticos Estatísticos dos Transtornos Mentais, né? Ele que determina os critérios para diagnóstico do autismo. Então, agora, em 2022, ele teve uma releitura, né, uma atualização, e aí ele traz alguns critérios para diagnóstico. Eu não vou ficar me estendendo muito sobre isso, porque não é o nosso intuito aqui, mas é só para a gente saber que ele foi, essa releitura dele, ela ocorreu muito por conta de diagnósticos, daquele excesso de diagnósticos sem critérios bem definidos. Então, o DSM-5, nessa releitura, ele traz critérios bem específicos para o diagnóstico, né? Então, todo o diagnóstico do autismo ele é feito com base no DSM. Uma outra questão, né, importante da gente lembrar, que o autismo ele não é uma doença, né? Então, isso é muito importante quando a gente pensa no autismo como um transtorno e não como uma doença, porque o autismo ele não tem cura, né? As pessoas neurodivergentes, né, elas costumam dizer que elas não são doentes, né? Elas só têm uma forma diferente de olhar o mundo, né? Diferente da maioria das pessoas. Então, o transtorno do espectro autista, ele não é uma doença, né? Ele é categorizado como um transtorno, uma desregulação nos processos, tanto mentais como comportamentais, físicos, né? E isso é muito importante da gente falar, né? Porque, às vezes, uma questão muito importante é que, às vezes, as pessoas veem algumas terapias como a cura do autismo, né? E é importante a gente sempre frisar isso, porque o autismo ele não tem cura, né? Ele tem, sim, algumas terapias que
que fazem com que a criança ela se desenvolva, assim como qualquer outra deficiência. E aí a gente vai falar sobre o porquê do autismo ele ser considerado uma deficiência, e tem muito a ver com essas questões. Outra coisa importante sobre o autismo, da gente saber, é que ele é um espectro. Isso quer dizer o quê, gente? Que você nunca vai encontrar um autista igual ao outro, né? A variabilidade desses sintomas que ele vai apresentar, né, dessas características, ela é muito grande, né? Por isso que o nome ele vem daí, transtorno, né? Ele não é uma doença, ele é um transtorno do espectro, porque ele tem uma gama muito grande de variação nas características daqueles indivíduos, né? E o autismo, né, que já é o nome que era usado antigamente, né? Uma outra questão que, inclusive, o doutor Itamar até falou, né, que é a questão da intervenção ser multidisciplinar, né? Esses dois fatores que eu coloquei aí, o diagnóstico precoce e a intervenção multidisciplinar, elas são fatores extremamente importantes quando a gente fala em autismo, né? O diagnóstico precoce, ele é fundamental para quê? Para que as intervenções elas sejam feitas o mais precocemente possível. Há um tempo atrás, a gente falava em diagnóstico precoce, aquele com 2 anos de idade, né, até 2 anos, 3 anos. Hoje em dia a gente já fala de 0 a 3, né, e até com menos de 1 ano a gente já consegue fazer diagnóstico de autismo com profissionais bem habilitados. Então, quanto mais cedo o diagnóstico, melhor as intervenções, né, o processo de intervenção e desenvolvimento daquela criança, não só por esses fatores, mas também por outros fatores neurológicos que aquela criança apresenta. A intervenção multidisciplinar, exatamente por conta da variabilidade do espectro, né, que a gente fala, que aquela criança apresenta, ela precisa que vários tipos de profissionais atuem na reabilitação daquela criança. Então, a intervenção multidisciplinar, ela é extremamente importante para a gente poder ter o que a gente precisa para estimular essas crianças. Eu trago aqui também para vocês um pouquinho sobre a prevalência do autismo, né? O que hoje a gente tem relacionado a dados estatísticos da pessoa com autismo. Não existe nenhum tipo de estudo, principalmente no Brasil. Existiu um lá em São Paulo, mas o que a gente considera é o estudo do Centro de Controle e Prevenção de Doenças, do CDC, dos Estados Unidos, de Washington. Esse centro de controle, ele faz um controle desde 2004, né, de um grupo de crianças em torno de 8 anos, e esse controle, né, o que eles foram observando é que, com o passar dos anos, a quantidade de pessoas com autismo só aumentava, né? Do último estudo que a gente tinha, que foi em 2021, que era de 1 em cada 44, na releitura que eles tiveram agora no final de 2023, já está 1 para cada 36 pessoas, né? Então, assim, quando a gente transporta essa estimativa aqui para dentro do Brasil, a gente chega à conclusão que em torno de 2 milhões de pessoas podem ter o transtorno, né? Então é um número muito alto. E aí, né, eu trouxe também aqui para vocês, para a gente poder entender por que o autismo, né, ele está categorizado como uma deficiência, né? Quando a gente fala em deficiência, né, o conceito de pessoa com deficiência, ele vem lá da ONU, da Convenção da ONU da pessoa com deficiência em 2008. No seu artigo 1º, ele traz o conceito da pessoa com deficiência, né? O que é uma pessoa com deficiência? A gente considera aquela pessoa que tem algum impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que em interações com algumas barreiras impede a participação daquela pessoa plenamente na sociedade, né? Como as demais pessoas. E aí, quando a gente pega uma pessoa com autismo, todas aquelas características do próprio transtorno, elas geram esse tipo de impedimento para aquela pessoa, né? Então, nada mais justo do que eles estarem dentro do escopo da deficiência, né? Então, eles apresentam os impedimentos de longo prazo, né? Eles têm, a grande maioria das pessoas com autismo, elas apresentam comorbidades, né?
É muito difícil você ter um autismo, que a pessoa tenha só o autismo, normalmente ela tem outras, um TOD, um TDAH, algum outro transtorno, alguma outra patologia associada ao autismo, né? Então, isso gera uma limitação maior ainda para aquela pessoa. E aí, né, lá em 2012, a Lei Berenice Viana, ela veio para fazer com que essa questão da deficiência no autismo ela fosse realmente validada. E aí foi instituída a política nacional com a Lei Berenice Viana da pessoa com transtorno do espectro autista. Né? E a partir daí, o autismo ele foi considerado também deficiência. Então, por isso que ele também está dentro da rede de cuidar da pessoa com deficiência. Quando a gente fala de rede da pessoa com deficiência, eu vou falar depois para vocês, ele entra no que a gente chama de modalidade de reabilitação intelectual. Ele entra na deficiência intelectual dentro da rede de cuidar da pessoa com deficiência. E aí a gente vem com o nosso CERDIA, né? O CERDIA, o nome, né, do serviço é Serviço Especializado de Reabilitação para Pessoas com Deficiência Intelectual e Autismo. Eu vou falar rapidamente aqui sobre a rede da pessoa com deficiência, só para a gente poder contextualizar e vocês entenderem aonde que o CERDIA entra, né? A rede de cuidado da pessoa com deficiência, como o doutor Itamar já falou, né, anteriormente, ela é uma das redes de atenção à saúde, junto com outras 5 redes que a gente tem, como rede, né, como serviço de rede. Ela atua nos 3 componentes de atenção de saúde, desde lá na atenção primária, né, lá no território, com as unidades básicas de saúde, as estratégias de saúde da família, os NASP não, agora são as EMULTs, a atenção odontológica, que é aquele atendimento lá no território, né, lá no município onde aquela pessoa reside, até a atenção especializada, que é aquele atendimento com um nível maior de complexidade, no caso da rede de cuidado da pessoa com deficiência. Os serviços da atenção especializada, eles são serviços de reabilitação, até a atenção terciária, que são aquelas de complexidade maior, que já envolve as UPAs, os PAs, a atenção hospitalar, né? Então, o CERDIA, ele é um serviço de reabilitação, ele entra dentro do escopo da reabilitação, dentro da atenção secundária dos serviços da rede de cuidado da pessoa com deficiência. Nesse nível de atenção, a gente tem o CER, né, que são Centros Especializados de Reabilitação, são serviços que são custeados pelo Ministério da Saúde, onde eles podem ser 2, 3 ou 4, de acordo com as modalidades de reabilitação que eles atendem. Só para a gente poder deixar claro, quando eu falo modalidade de reabilitação, eu estou me referindo aos tipos de deficiência. Né? Dentro da rede de cuidar da pessoa com deficiência, a gente tem basicamente 4 tipos de deficiência. A deficiência intelectual, que é onde a gente está especificamente falando hoje, a deficiência física ou motora, a deficiência visual e a deficiência auditiva. Então, dentro desses serviços maiores, que são o C, a gente pode ter todas essas modalidades de reabilitação, que seriam as 4. A gente pode ter 3 modalidades ou 2 modalidades, né? É um outro componente só para vocês saberem. E aí, dentro desse componente também, a gente tem o CERDIA, que eu vou estar falando para vocês. Deixa eu explicar, começar a explicar. Como que ele surgiu, né, o CERDIA? Até o ano de 2022, no estado, a gente só tinha, quando a gente falava de reabilitação intelectual, né, ou qualquer uma das outras reabilitações, 5 serviços no estado. Então, todas as pessoas que precisavam de atendimento, né, hoje, como a gente está falando de autismo, todas as pessoas que tinham autismo e precisavam de um serviço de reabilitação, elas tinham que ir para um desses 5 serviços que a gente tinha no estado. Óbvio que com 5 serviços a gente não conseguia abarcar essa quantidade de pessoas que vem crescendo a cada dia mais. Então, o CERDIA, ele surgiu primeiro devido ao expressivo aumento de casos que a gente teve, né, de diagnósticos de pessoas com autismo, né? Começou a ficar uma coisa muito grande.
Então, os nossos serviços já não estavam dando conta, a gente observou um grande vazio assistencial, locais onde existia um volume muito grande de pessoas com autismo e quase nenhum tipo de serviço que pudesse dar suporte para essas pessoas. Dificuldade, principalmente em transporte, em acesso, aquelas pessoas que tinham acesso ao serviço de reabilitação que a gente tinha, muitas das vezes não conseguiam ir até o serviço, porque o serviço ficava a 70, 100, 200 quilômetros de onde a pessoa morava. A dificuldade também que esses municípios, né, enfrentavam no transporte sanitário de pessoas com autismo, porque não é uma coisa muito simples, né? A gente sabe, você colocar um cadeirante dentro de um transporte sanitário, onde ele só precisa ser adaptado, é uma coisa. Você colocar uma criança com autismo, que às vezes não está estabilizada, que às vezes precisa de um nível de suporte maior, não é uma coisa tão simples, né? Então, assim, a gente tinha muito, ainda tem, né, muito absenteísmo nos serviços por conta disso, e um grande aumento nas demandas judiciais, né? Tanto a nível estadual quanto municipal. E aí o governo do estado, frente a vários movimentos que foram surgindo, no ano de 2022, né, no final de 2022, publicou, né, a política estadual do Serdia, né? Essa política, é importante a gente lembrar que ela foi amadurecida durante, basicamente, quase 3 anos, né? A gente vinha trabalhando nessa política desde o início de 2020, por aí assim, né? Com outras instituições envolvidas e tudo mais. A gente desenvolveu essa política com base em todos os documentos do Ministério da Saúde, como ela é um serviço de rede, né? Ela precisa estar dentro dos parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Então, ela foi construída com base nas diretrizes, nos protocolos de atendimento, no instrutivo de reabilitação das pessoas com deficiência, com base nos protocolos da Conitec também, e com base, óbvio, né, na portaria da Rede de Cuidado da Pessoa com Deficiência. Então, em dezembro de 2022, a portaria 159R instituiu a política de cofinanciamento do Serdia. E o que é esse Serdia, né, gente? Para a gente poder continuar entendendo. O Serdia, como eu já falei para vocês, ele é um componente da atenção especializada, né? Então, ele está lá dentro daquele segundo quadrinho que eu mostrei para vocês, que ele busca o quê? Diferente do SER, que eu falei para vocês que é um serviço um pouco maior, o SER, ele é regional. Todo SER, ele atende uma região de saúde. Então, por exemplo, eu tenho o CREFES, né, que todo mundo conhece. O CREFES, ele é um SER também. O CREFES, ele não atende só os municípios de Vila Velha, que é onde ele está, no caso, né? Ele vai atender toda uma região de saúde, né? Região metropolitana, basicamente é ele que atende. O Serdia, não. O Serdia, ele é um serviço territorial. Se o município de Vila Velha tiver um Serdia, aquele Serdia, ele vai atender somente os munícipes de Vila Velha. Então, isso é um outro fator diferencial dessa política. Ela é uma política de território. Ela vai estar lá onde aquele indivíduo reside, né? Os usuários, eles não vão precisar mais viajar quilômetros, andar distâncias muito grandes para poder acessar o serviço. Isso é um grande avanço para quando a gente fala em tipos de serviços de reabilitação, que normalmente são regionais. Esse serviço, de acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde, ele oferece condições técnicas, instalações físicas e equipamentos adequados. Então, todas essas condições do serviço, elas são baseadas no modelo instituído pelo Ministério para a reabilitação intelectual, né? Então, existem equipamentos específicos que tem que ter, existe quantidade específica de sala, de equipamentos, tudo isso fica descrito na política. Além disso, o Serdia, especificamente, ele tem que ter o acompanhamento da equipe interdisciplinar, então ele não é um serviço ambulatorial, né? Isso é uma coisa muito importante da gente entender. Ninguém vai lá para o Serdia para poder fazer uma consulta com o neuropediatra, para fazer uma consulta com fono, para fazer uma consulta com físio, não. Ele vai entrar no serviço para ele fazer um atendimento
multidisciplinar. É a equipe que vai atender aquele indivíduo. E aí essa equipe, né, de acordo com a portaria e com os critérios do Ministério da Saúde, ela tem que ser composta por uma equipe mínima. O serviço ele pode ter outros profissionais, mas o mínimo que ele tem que ter seria um médico, um fonoaudiólogo, um psicólogo, um assistente social e um fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional, ou um ou outro. Então, essas 5 categorias de profissionais, obrigatoriamente, o serviço tem que ter, tem que disponibilizar. Outra coisa importante é que a avaliação dos indivíduos dentro desse serviço, ela é feita de forma multi. É a equipe multiprofissional que avalia aquele paciente, que determina o diagnóstico e determina a conduta que vai ser utilizada através do plano terapêutico singular, que é o próximo ponto. Então, além disso tudo, o CERDIA, ele vem como diferencial que ele é focado na construção do PPS. Eu não sei se vocês têm conhecimento do que é, mas depois eu posso explicar se alguém quiser, mas é como se fosse um projeto, né? Aquela equipe, ela avalia aquele indivíduo, em conjunto, eles determinam, né, quando possível, um possível diagnóstico, traçam um plano de tratamento em conjunto para atingir aquele objetivo, o que aquele indivíduo ele precisa, né? Quais são as características que a gente precisa trabalhar para que esse indivíduo consiga ser reinserido lá na sociedade, com as limitações dele, mas competindo de igual para igual com as outras pessoas. E aí, aquele tratamento ele é construído com base nesse PPS, né? É um modelo de atendimento que ele é preconizado pelo Ministério, né? Ele vem desde lá da política de humanização do SUS, né? E quando a gente fala de pessoa com deficiência, ele precisa necessariamente acontecer, e eu vou mostrar para vocês o porquê disso. Como que se estrutura, então, né? Vou falar um pouquinho de cada um daqueles tópicos que eu falei anteriormente para vocês. É importante a gente lembrar, né? Eu já meio que falei um pouco sobre o serviço ambulatorial, mas o CERDIA, ele não é um serviço ambulatorial, ele é um serviço de reabilitação. Eu gosto sempre de trazer esse conceito de reabilitação, inclusive a gente leva até para os profissionais do serviço de reabilitação, porque parece que às vezes a gente esquece um pouco o que é um serviço de reabilitação, qual que é a proposta de um serviço de reabilitação, né? O serviço de reabilitação, ele não é um serviço de depósito, né? O que acontecia com as pessoas com deficiência, né? Por conta da grande maioria ser atendidas em instituições assistenciais, né? Porque anteriormente, né? Até na atualidade mesmo, quem absorve essas pessoas normalmente são as instituições, a Paz, Pestalozzi, a Mais, outras instituições que existem por aí. E essas instituições, elas têm, né, um quê assistencialismo, elas vêm lá da assistência, né? Não tem jeito, elas são instituições de assistência. E isso acaba sendo transferido para a saúde, o que não deveria acontecer. Porque um serviço de saúde, ele não é um serviço de assistência para você ficar lá com a pessoa a vida toda, não. O intuito dele é fazer com que aquela pessoa, dentro das limitações dela, ela consiga viver plenamente lá, né? Dar ferramentas para que aquela pessoa, com a limitação que ela tenha, ela viva lá onde ela tem que viver, no ambiente que ela vive. Então, a gente sempre gosta de trazer esse conceito, né? A Organização Mundial de Saúde ali define o serviço de reabilitação como um conjunto de intervenções destinadas a otimizar o funcionamento e reduzir a deficiência daqueles indivíduos com condições de saúde ou com perda de função, de maneira que permita que eles alcancem e mantenham o máximo de independência possível na vida cotidiana deles. Então, a gente tem que sempre lembrar que o CERDIA, ele é um serviço de reabilitação. A pessoa vai entrar lá, ela vai ter um plano de trabalho, de tratamento construído, vão ser atingidos os objetivos e aquele indivíduo ele vai seguir para as próximas etapas da vida dele. Ele não vai ficar a vida inteira dentro do serviço de reabilitação. Além disso, que a gente já falou, né, eu já falei bastante ali, ele é composto pela equipe multidisciplinar,
Essa equipe multidisciplinar, ela é o carro-chefe do Serdia, né? O Serdia, ele é um serviço, então é a equipe, é o custeio de uma equipe. Essa equipe, composta por aqueles profissionais que eu falei para vocês, elas que fazem todo o processo dentro do CEDI, então eles vão fazer a avaliação multiprofissional, daquela forma que eu já falei com vocês, o indivíduo entra, a equipe inteira avalia aquele indivíduo, constrói o PTS daquele indivíduo, reavalia o PTS quando tem necessidade. Além disso, a equipe do CERDIA, ela é uma equipe de referência para aquele território, então todas as ações de matriciamento que aquele território precisa, é o CERDIA que vai fazer, né? Não sei se vocês sabem o que é matriciamento, equipe de referência, mas é mais ou menos como se fosse assim, vou dar um exemplo, né? Se naquele território eu tenho um CERDIA e às vezes a escola, né? Isso vem muito de encontro com o que o doutor Itamar falou, né? Que envolve todas as esferas, está com alguma dificuldade em relação por exemplo, ao autismo. Eu preciso que alguém venha aqui fazer uma palestra sobre autismo. O CERDIA, ele tem profissionais que podem fazer isso, eles têm que fazer isso, são eles que são responsáveis por aquele território. Podem fazer matriciamento na atenção primária, em relação aos serviços de referência e tudo mais. Então, assim, a equipe do CERDIA, o carro-chefe deles é a equipe multidisciplinar e a construção do PTS. Basicamente. E uma outra coisa importante, né, da gente lembrar, que o CERDIA, né, eu falei, vou voltar a falar de novo, que ele não é um serviço ambulatorial, ele é focado no modelo de atendimento biopsicossocial que a gente fala, né? O que acontece com a grande maioria dos serviços de saúde? Isso já é cultural, né? Isso é uma cultura que a gente, de forma geral, tem, de sempre pensar no serviço de saúde como o serviço ambulatorial, que é aquele modelo biomédico, da pessoa vai lá, faz um atendimento, eu quero uma consulta, né? Eu preciso de 10 sessões de físio, eu preciso de 10 sessões de fono, e o CERDIA, ele não trabalha nessa lógica, né? Quando a gente sai dessa lógica do modelo biomédico, né, do modelo onde a gente enxerga somente a condição de saúde do indivíduo e passa a olhar aquele indivíduo como um todo, além da condição de saúde que ele tem, aonde que ele mora, o que ele faz, o que ele precisa, e traz isso para dentro da reabilitação, do tratamento, a gente consegue abarcar aquele conceito de deficiência que eu falei lá atrás. Porque o que acontece? Se eu fico focada só lá, na condição de saúde que aquele indivíduo tem, vocês concordam comigo que a gente está tratando somente a limitação que aquele indivíduo tem? Se eu digo que uma pessoa com deficiência, o que faz ela ser uma pessoa com deficiência são as limitações, mas as barreiras, se eu, no meu tratamento de saúde ou de qualquer outra coisa que seja, só foco na limitação e não olho para as barreiras, né? Não olho para o social, para os fatores externos, para os fatores pessoais, eu não vou conseguir atingir o meu objetivo do PTS lá no meu tratamento, né? A gente costuma sempre falar isso para as nossas equipes. Se você ficar focado, vou dar um exemplo prático que a gente sempre dá, né? Que nos treinamentos que a gente vem fazendo. Se eu tenho um paciente, né? Eu estou no meu município aqui de Vitória, que vem, vou botar um município maior, né? Serra, que é um pouquinho maior, e vem de um interior bem longínquo lá da Serra, que nem é assim, né? Vai dar, sei lá, 40 minutos. E às vezes ele precisa pegar 2, 3 ônibus, tem dificuldade para chegar. Chega lá no meu setor, lá para me atender, todos desestabilizados, porque pegou um monte de ônibus, porque ficou muito tempo esperando, O meu tratamento ele vai resolver se eu não tiver um olhar específico para o entorno daquele indivíduo? Não vai. Eu vou ficar tratando, vou continuar tratando a condição de saúde daquele indivíduo e não vou conseguir atingir o que eu planejei lá no meu PTS. Então, por isso, o atendimento dentro do CERDIA, ele é todo baseado nesse modelo. A gente vai ter um olhar holístico daquela pessoa. A gente vai conseguir trazer outros viés dentro daquele tratamento, não só da condição de saúde. Tá bom? E aí,
né? Falei mais ou menos no que consiste o serviço, né? O que ele é, como que ele funciona. E agora eu vou mostrar para vocês como que ele se classifica. Quando a gente criou a política, uma coisa importante de falar, né? É que essa política ela é uma política de Estado, né? Já falei, e ela é uma política muito inovadora. No Brasil inteiro, só existem 2 estados que têm algo parecido, que é o Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Nós estivemos a semana passada em Minas, eu e outra representante da rede visitando a rede de Minas, e eu posso dizer com propriedade que o nosso serviço, apesar de ter pouco mais de um ano, e o deles é desde 2013, está muito, muito mais avançado em relação a processos de trabalho, implantação, organização, resultado do que o de Minas Gerais. Lá, claro, eles são um estado muito maior, mas a forma como o serviço foi implantado, né, naquela época, em 2013, eles não conseguiram ajustar da forma como a gente está conseguindo fazer agora aqui no estado. Inclusive, eles estão até revendo a portaria deles e vão fazer novamente para fazer algumas mudanças nos componentes e tudo mais. Então, assim, a política do Serdia, ela é uma política muito inovadora, né? Claro que ela tem muito que caminhar ainda, a gente precisa amadurecer muitas coisas, principalmente essa questão aí dos valores, né? Que ainda está muito abaixo do que precisaria ser. E aí o Serdia, pessoal, quando a gente fala em Serdia, ele pode ser de 3 tipos, né, basicamente. O Serdia do tipo 1, esse Serdia do tipo 1, ele é aquele Serdia com aqueles 5 profissionais lá que eu falei, né? Contém aqueles 5 profissionais. Esses profissionais, eles ficam uma determinada carga horária naquele serviço, tem que atender uma quantidade mínima de usuários, produzir uma quantidade mínima, e ele é feito para aquela população que tem menos de 20 mil habitantes. Então, aqueles municípios que têm menos de 20 mil habitantes, eles podem pedir para o Estado um Serdia do tipo 2. O Serdia do tipo 1, desculpa. O Serdia do tipo 2 é para aquela população de 20 mil até 100 mil habitantes. Né? Então, municípios maiores, né, que têm esse tipo de população, eles podem pedir para o Estado a habilitação de um serviço do tipo 2. E o Serdia do tipo 3, para aquela população que tem mais de 100 mil habitantes. Então, populações maiores, eles podem pedir uma equipe para um Serdia do tipo 3. Né? E esses 10 são os valores. Dentro desses valores, né, por exemplo, o Serdia do tipo 1, 12 mil. Desse valor, 60% do valor ele é custeado pelo Estado e os outros 40% pelo município. Então, essa política ela é uma política de cofinanciamento, ela é bipartite. Ela tem tanto a participação do Estado quanto a participação do município. Bom? E qual que é o nosso panorama atual hoje? O que existe hoje no Estado já em relação ao Serdia? Hoje no Estado, a gente tem 25 municípios habilitados. Esse gráfico está um pouquinho desatualizado, né? A gente tem 3 municípios que já foram habilitados, quer dizer o quê? Que eles já passaram por toda a tramitação, já tem resolução, porém a gente não conseguiu ainda fazer o repasse financeiro por conta do período eleitoral, mas eles já estão habilitados. Então, além desses que vocês estão vendo aí, ó, aqueles amarelinhos e os vermelhinhos, eles já são Serdia. Eles já têm Serdia dentro do município. A gente só não conseguiu fazer ainda a contratualização de alguns deles por conta do período eleitoral. Os que estão em verde são municípios que estão em processo de habilitação. Quer dizer o quê? Que eles já deram entrada, né, no pedido, já oficializaram para o Estado que querem colocar um Serdia dentro daquele território, e estão fazendo toda a tramitação ainda, construindo um plano de trabalho, passando em grupo condutor, em CIV, para poder habilitar. Então, hoje no Estado, a gente está com quase 41 municípios ou habilitados já ou em fase de habilitação. Né? Então, já é uma política aí que a gente já conseguiu instituir mais de 50% do território.
o nosso grande desafio no Serdia hoje, né? Se vocês perguntarem para a área técnica, né, a doutora Itamar fazer essa pergunta para a gente, o que vocês estão encontrando aí como barreira para implantar essa política no estado todo? A nossa meta, né, o Serdia, é importante falar, ele é uma das políticas prioritárias do governo, então ele está dentro da pasta de política prioritária. A nossa meta é 100% até no final de 2025, né? Então a gente tem uma meta bem ousada, a gente quer que todos os municípios tenham um Serdia, pelo menos um, né? Tem município que pode ter mais de um também, dependendo da quantidade populacional e da demanda de usuários. Então, nossos principais gargalos hoje é tentar aumentar a adesão dos municípios, porque muitos municípios eles alegam que, por ser uma política de cofinanciamento e o município ter que entrar com uma contrapartida, muitos municípios alegam que não tem a verba, que não podem assumir esse compromisso, né? A gente tenta, quanto área técnica, fazer uma mobilização, né? A gente vai nos municípios, articula, faz palestras dentro de câmaras para tentar levar o serviço, explica que às vezes eles vão gastar muito mais com transporte sanitário para o SER do que se colocar um serviço lá dentro. Muitos deles já têm alguns profissionais dessas equipes mínima que eu falei, mas eles precisariam contratar mais um ou dois só para colocar aquele serviço no território. Então, assim, dos nossos desafios hoje é tentar aumentar essa adesão dos municípios à política. Outra questão também que a gente vem enfrentando é qualificar esses profissionais, né, que vão estar atuando no serviço. Por quê? E isso vem na terceira coisa aí que eu coloquei, que é a dificuldade em conseguir algumas categorias profissionais. Isso assim, é uma coisa muito, muito relevante da gente conversar e falar, porque algumas categorias profissionais, algumas não têm formação no estado. A gente tem, por exemplo, terapia ocupacional. A gente só tem 246 terapeutas ocupacionais no estado, né, o que não dá nem 2, 3 para cada município, é uma categoria muito escassa. Médicos e fonoaudiólogos também, principalmente médico especialista, né? A gente sabe a dificuldade que o estado vem enfrentando aí quando o assunto são neurologistas, neuropediatras, né? É muito difícil a gente conseguir. Imagina naqueles municípios lá no norte, lá no extremo sul, é mais difícil ainda. Então, são coisas que a gente vem enfrentando com bastante dificuldade, né? E a questão da qualificação profissional. Tem muito município que às vezes consegue alguns desses profissionais, só que nem todos têm a expertise para atuar, né, na reabilitação de pessoas com autismo. Alguns, às vezes, eles conseguem, eu consegui um fono aqui, mas ele trabalha no hospital, né? Ele não vai ter o manejo, não vai saber abordar uma criança com autismo. E aí, frente a esses desafios que a gente vem enfrentando, a rede, né, fazendo algumas parcerias, óbvio, vem promovendo algumas ações para tentar, né, ajudar nessas questões que eu falei. A gente faz quanto rede, muita capacitação dos profissionais, né? Só para a gente, eu até falei com o doutor Itamar quando a gente esteve lá, e a gente tinha essa dificuldade já nos nossos CER de conseguir profissional, e uma das alternativas que a gente, quanto rede, encontrou foi instituir um programa de residência dentro dos serviços da rede da pessoa com deficiência. A gente conseguiu, nesse ano agora, né, em 2024, o MEC aprovou o nosso programa de residência. Hoje a gente tem 4 serviços nossos que já têm residentes dentro dos serviços, né? De uma equipe multi, nós temos fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fono, trabalhando nos nossos serviços como residente, né? Foi uma forma que a gente encontrou de tentar conseguir esses profissionais para atuarem nos serviços. Uma outra questão que a gente vem fazendo, que vem muito de encontro com o que eu falei, é a capacitação dos profissionais da rede, né? Logo que a gente começou a instituir a política, a gente viu que a própria atenção básica, ela desconhecia a sua rede de cuidar da pessoa com deficiência,
não sabia do que se tratava, não conseguia identificar as pessoas com deficiência naquele território, e a gente precisou começar a fazer uma capacitação desses profissionais, desde lá da PS até os profissionais que estão atuando diretamente no Serdia. Até hoje, um pouquinho tempo atrás, a gente já tinha capacitado 42 municípios referentes ao Serdia, né? A gente vai lá, explica para eles o que é, fala como que funciona, qual que é o papel dele dentro daquele território, o que a PEX precisa fazer, o que o Serdia faz, né? A gente faz todo esse processo de educação desses profissionais. E, além disso, como a gente também encontrou dificuldade em conseguir mão de obra qualificada, a gente fez uma parceria com o ICEP, que é o nosso Instituto Capixaba de Ensino e Pesquisa, para promover uma capacitação desses profissionais específicos do Sergia. Essa capacitação ela é especificamente voltada para o atendimento da pessoa com autismo e deficiência intelectual. Ela é uma capacitação de 70 horas, né, até o momento, mas ela tem previsão até de aumentar um pouco mais. Mas foi uma forma que a gente encontrou também de fazer com que levar qualidade para esses serviços, né? Não simplesmente ir lá e instituir uma política, né? Levar essa política, mas levar também um atendimento de qualidade para aqueles usuários que vão estar utilizando o Serdia. Eu não sei como é que está meu tempo aí, doutor Itamar, se o senhor puder me falar. Eu tenho um videozinho aqui. Está tranquilo, você pode avançar, que está sendo muito boa a sua apresentação. Ah, que bom. Então, aí agora eu já vou finalizar, tá, doutor Itamar? Só para poder, então, fechar aqui a nossa palestra aqui, antes de eu mostrar um videozinho para vocês. Então, assim, eu acho que hoje, né, se vocês perguntarem para a gente, assim, Vanessa, o que vocês, assim, enquanto rede, gostariam que a gente, né, enquanto Ministério Público, fizessem, né, para ajudar na implantação dessa política? Eu acho que esse processo de conscientização, de articulação com os municípios, isso é muito importante, né? A gente conta muito com os outros poderes, com as outras esferas, para poder ajudar nessa implantação dessa política, né? Com tudo que eu falei aqui, eu acho que vocês viram a importância da gente territorializar esses serviços, né? Hoje, igual eu falei, você pegar uma criança com autismo, sair com ela lá de, sei lá, de Montanha e levar lá para Colatina, quanto tempo que essa criança vai levar? Oi, Vanessa, eu acho que você ficou sem som. Sem som? Tá ouvindo? Voltou normal. Não sei onde que vocês pararam de me ouvir. Vou pegar mais perto. Você estava falando sobre a dificuldade da pessoa se deslocar. Isso. Então, assim, hoje, a nossa principal, acho que vocês, quanto promotores, né, lá dentro do território, com a articulação que vocês têm de tentar ajudar a gente nesse sentido mesmo de fomentar a política, né, dentro dos territórios. Uma outra questão também, né, que a gente fala bastante, eu nem coloquei na minha apresentação, porque eu fiquei com medo de me alongar demais, foi em relação aos tratamentos, né, da pessoa com autismo, que, como eu disse até agora, aqui o Serdia ele tem uma lógica de atendimento muito pautada no modelo de atendimento de qualidade, né? Ele não é, como eu disse para vocês, um serviço onde você vai para fazer uma terapia específica, você vai passar por uma avaliação de vários profissionais. Hoje a gente vê uma reserva de mercado para determinadas terapias muito grandes, né? A gente sabe, a gente que está aqui na gestão, né? A gente já passou por isso várias vezes em vários outros tipos de terapia, né? Vou dar um exemplo clássico que a gente tem aqui, o PediaSuite. Não sei se vocês lembram, há um tempo atrás, o nosso índice de judicialização para que os serviços tivessem o PediaSuite era gigantesco. A gente instituiu o PediaSuite em todos os nossos serviços. Se você entrar hoje dentro de um serviço que tem o PediaSuite, você vai entrar lá, a gaiola vai estar lá sendo cheia de coisa pendurada. Por quê? Porque é uma terapia de moda. Existem terapias que são terapias de moda. Isso a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente pensa nesse tipo de atendimento. Não estou falando que elas são ruins, não, óbvio que não. Todas elas têm um embasamento científico, mas elas não são aplicáveis para a grande maioria das pessoas. Então, assim,
quando chegam esses tipos de demanda para a gente sempre procura analisar e pautar exatamente no que eu falei para vocês. Essas pessoas, elas precisam passar pela avaliação da equipe especializada. E é a equipe especializada que vai dizer o que aquele indivíduo ele precisa, né? Tanto que essa equipe, se a gente pegar as diretrizes, né, de reabilitação do Ministério da Saúde ou outros documentos, a gente consegue ver que dentro desses documentos, todos eles, você pode olhar todos vão falar sobre essa questão que o doutor Itamar falou, da importância da avaliação da equipe multiprofissional. Né? Hoje, um grande problema que a saúde vem enfrentado de forma geral é o excesso de laudos mal dados. Né? A gente vê um monte de gente, às vezes, laudado com diagnóstico de TEA, que passou, às vezes, só por um profissional que foi lá e aplicou alguns questionários, alguns checklists, não teve nenhum outro embasamento, não pediu nenhuma outra avaliação de nenhum outro profissional e foi lá e fechou um laudo de uma criança. E aí, às vezes, a criança passa pela avaliação de uma outra equipe e a equipe chega à conclusão que aquele laudo não é, que o laudo não é aquilo ali. Então, é uma coisa que a gente precisa trabalhar dentro das equipes, precisa qualificar os profissionais e levar sempre essa questão da abordagem multiprofissional. Eu acho que é isso. Vou deixar aberto. Eu gostaria muito de passar um vídeo aqui para vocês. Ele é um vídeo um pouquinho longo, doutor Itamar, ele tem 5 minutos, mas eu acho que ele vale muito a pena. Eu sempre choro quando eu vejo ele, porque ele é um vídeo de um dos nossos serviços, né? O Serdia de Mucurici, ele foi o nosso terceiro Serdia habilitado no estado, né? E ele ganhou nesse ano, nessa amostra aí do Mostra Brasil Aqui Tem SUS, realizada no Congresso do CONASEMES esse ano, ele ganhou esse prêmio. E aí eles fizeram um webdoc do serviço. O Serdia de Mucurici, ele é exemplo de atendimento no modelo biopsicossocial, esse modelo que eu falei para vocês aqui agora. Ele tem um olhar muito diferenciado para os usuários. Ele começou, na verdade, com um projeto voltado para as famílias daquele município, né, com o município antes do Serdia. Ele não tinha nenhum tipo de atendimento para as pessoas com autismo dentro do território. Aquelas pessoas tinham que ir para Nova Venécia para poder fazer a reabilitação. O município identificou essa demanda e começou a tentar fazer alguma coisa no sentido de ajudar essas famílias. Começou com um projeto voltado para as famílias e quando veio a política do Serdia, o município instituiu também a reabilitação no território. Então, ficou muito legal, né? É um serviço que funciona muito bem e eu vou mostrar para vocês. Posso passar o vídeo, doutor Itamar?